Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do Ford Fusion. Muitas pessoas me perguntaram e tudo mais o que eu acho, se ainda vale a pena efetuar a compra desse carro em 2020. Então vou dar minha opinião, ainda mais como administrador do clube do Ford Fusion no Brasil. Então eu tenho um conhecimentozinho um pouco maior em relação à manutenção, revenda, dados desses tipos assim, em relação a isso, comparado com uma pessoa que só está interessada em comprar o carro, digamos assim. Então vamos lá para alguns pontos. Bom, Ford Fusion G1, carro muito bom. Carro excelente, o G1. Só que tem um problema. Qual que é o problema, Pablo? Ano dos 2006 até os 2009, que são os G1, ano e proprietários anteriores. Eu vejo muitos G1. G2 também tem muito também. Que os proprietários compram o carro somente com o pensamento: pô, o carro tá barato para comprar. Em vez de andar de carro popular, eu prefiro andar de Fusion. Só que aí tá o problema: o pessoal não olha a questão preço de peça. Eu até estava falando isso com o pessoal mais cedo. Até fiz um comentário lá no próprio grupo do Fusion. O pessoal que compra não olha preço de peça, disponibilidade de peça e, além de tudo, mão de obra especializada para mexer com esse carro. Então é o seguinte: tem gente que o único motivo dele estar comprando um Fusion é o preço de mercado. Não é porque eu gosto desse estilo de carro, que não sei o que. É a opção que tem no mercado. Tem o Fusion, a Zira também. Entra essa questão de disponibilidade de peça, mão de obra especializada para mexer no carro, etc. Aí, por exemplo, no caso dos importados aí mesmo, Fusion, Azira, etc e tal, estraga um braço de suspensão. O que o pessoal tem a cultura? Pô, o braço de suspensão paralelo custa R$250. Um original custa 500. Uma bucha custa 40. Então o cara vai fazer um embuchamento e me cobra mais R$30, R$40 fazer embuchamento. Ou seja, R$80 eu troco a bucha daquele braço que tá dando problema. Tranquilo, beleza, pode fazer isso, sem problema nenhum. Só que aí entra a questão: normalmente esses braços, quando fazem embuchamento, ou o embuchamento não fica tão bom, ou tem duas buchas do mesmo braço que estão estragadas. Ou seja, já é a questão dos 40 de uma bucha, aí mais outra bucha, mais 40. Aí entra a questão: R$80. Mão de obra vai para 120, 130, R$140. Com mais R$80 você compra um braço, mesmo que paralelo, você consegue comprar um braço paralelo de boa qualidade. Então você já faz a substituição de todos os parâmetros, deixa tudo novo a questão. Só que o pessoal não pensa dessa maneira. Aí fica desgastando o sistema de suspensão, desgasta. Uma borracha aqui com folga, fez o embuchamento, não ficou bom, ou não ficou excelente. Daí começa a puxar para outra borracha de outro braço, idem, folga também. Então aí vai sobrecarregando o sistema de suspensão do carro. E no G1 e no G2, como são carros com mais de 8 anos de fabricação,
Então a tendência é esses borrachas, como borracha, o material dela desgasta com o próprio tempo, poeira, essas coisas, tudo que vai no sistema de suspensão do carro, fica complicado. Fica complicado. Aí entra a questão, igual eu recomendo todo mundo que vai comprar algum carro, independente do estilo do carro que seja, importado ou não, olha o histórico de manutenção e histórico de proprietários anteriores, porque isso vai te fazer com que você economize muito dinheiro com eventuais problemas. Aí entra outra questão: câmbio automático. Você pega um G1, vamos supor que é a média aí, um G1 com 120, 150 mil quilômetros ou mais. O cara fez a troca do fluido da transmissão? Se não tiver feito, vai lá. Mais uma coisa para você se preocupar. E uma troca no fluido de transmissão, você usando óleo de transmissão automática bom, você não consegue trocar menos de R$500. Isso usando óleo ou Mercon LV ou Mercon V, que é o do G1, e LV do G2 e do G3. Então vai somando os custos. Aí entra outra questão. Agora vamos para o G2. Problema crônico na caixa de direção. Bom, eu recomendo comprar G2 2011, 11, 11, 12 e 12, 12. Os 9 e 10, por mais que não tenha tanto problema na direção quanto os 11 para cima, 11 e 12, se der um problema, a direção você vai trocar aí, se você for comprar na Ford, uns R$10.000, se você for efetuar a troca na Ford. Paralelo, uma direção nova, e eu acho que você consegue nos 8.000, e usada uns 5.000 com mão de obra e tudo. Aí tá o problema. Pô, Pablo, colocar uma usada então, que é mais barato. Pode ser mais barato. E aí, se der problema de novo? Você vai gastar dinheiro de novo. Pô, Pablo, vou comprar uma na Ford. Beleza. Eu vi, eu acho que 2 ou 3 casos no Clube do Fusel de pessoas que trocaram a direção e elas voltaram a dar problema. Beleza. Comprar uma na Ford, trocar lá padrão, gasta R$10.000. Aí soma os 10.000, por exemplo, vamos supor que você pega um Fusion mais barato que tem anunciado no mercado. Aí você vai, economiza na compra uns R$5.000. Na hora que você for gastar a manutenção, você troca um braço de suspensão, fluido de transmissão, algumas coisas do tipo. Aí estraga uma caixa de direção dessa, vai mais 10.000. Ou seja, os R$5.000 que você economizou, você vai ter gasto uns 2.000, dependendo da manutenção preventiva que você tiver dado. Se for braços de suspensão, coxinho do motor, que é caro, na faixa de R$600, R$700, os novos zero Ford, que é os que duram, e vai somando. Ou seja, os 5.000 que você economizou, se você for dar uma manutenção básica, se você pegar um carro que não tem um histórico e que você tem que dar uma manutenção, você já vai gastar uns 2.000, 3.000 de cara. Daí dá um pau na direção, dá um problema na direção, vai mais 10.000. Ou seja, 13.000 já que você tá a menos, digamos assim. Você perdeu 13.000, vamos olhar dessa maneira. Aí se você for olhar, se você não for pela questão do preço, tem o G2 que é X valor, só que o histórico dele não tá tão bom. Tem um que é 5.000 mais caro, o histórico tá bom. Negocia com o dono, dá uma olhada nessas questões, acerta o valor, mas não necessariamente o mais caro é o melhor. Mas um cara que tem um carro com todo o histórico de manutenção, ele não vai vender o carro dele barato, salvo se estiver precisando de dinheiro rápido por alguma eventualidade. Então aí entra essa questão. Outra coisa, disponibilidade de peça. Bom, disponibilidade de peça, eu moro em BH, tenho contato com muita gente do Rio, São Paulo, Sul, Brasília e tal.
Nessas cidades grandes, a disponibilidade de peça não é tão difícil. Só que aí você pega, por exemplo, no interior, já fica mais complicado. Então, você depende muito de sites para comprar, ou sai da sua cidade, do interior, por exemplo, e vai para uma capital para conseguir tal peça. Então, você tem que fazer a análise dessas contas. Se é vantajoso ou não você ter um carro na cidade que você mora, com as condições dessa cidade, de oficinas, disponibilidade de peça, oficinas especializadas em troca de fluido de câmbio automático, essas coisas. E lembrando, outra coisa, o Fusion não é todo mecânico que mexe. Eu já vi muito Fusion que o pessoal leva no Zé da esquina, digamos assim, e não sai tão bom o serviço quanto você for se levar numa oficina mais com um nome maior, digamos assim, com mais scanners, uma mão de obra melhor, vamos falar nessas palavras. Então aí você vai ter que somar essas questões, porque já que não é todo cara que mexe, todo mecânico que mexe, reparador automotivo, você levar num cara específico já sai mais caro. Aí tudo você tem que olhar. Agora, pontos positivos do carro, eu já até falei no vídeo da análise que eu fiz. Se tiver manutenção em dia, o carro não vai te dar problema maior em relação ao motor, essas coisas. Câmbio, eu tenho 2 G2, já tive outros e tal, nunca me deram problema de câmbio. Motor, nunca me deram problema de motor. Mas aí eu sigo o quê? Eu sigo rigorosamente a manutenção. Óleo no tempo certo, na quilometragem certa. Óleo de câmbio, faça substituição. Essas coisas assim vão aumentando a longevidade do conjunto do carro. Igual o pessoal rebaixa o carro, anda com o carro em aro 20, isso é um problema para a caixa de direção dos G2, que é elétrica, ou dos G3. Pode causar novos problemas. Então, isso tudo deve ser olhar. Tudo isso você tem que olhar a consideração. Você tem que levar em consideração. Por exemplo, o uso de roda aro 20. O carro fica bonito, beleza. Só que aí é o problema, se aumenta o peso pro conjunto de direção. O conjunto de direção do Fusion é todo computadorizado. Então, se tiver divergência em questão de análise de números que ele faz, só pra vocês terem uma ideia, já aconteceu comigo. Eu furei um pneu, eu andei 800 metros para chegar na borracharia. Meu carro desabilitou a caixa de direção com sistema de segurança para não queimar ela. Então, ele faz todas essas análises numéricas. Então, não adianta nada você colocar aro 20 e o carro vai ficar todo louco nas análises dele. E daí, consequentemente, pode desabilitar a caixa de direção. Você reabilita ela no scanner, que você consegue. Aí vai acontecendo isso até que, pum, queima a placa. Você vai gastar dinheiro com a caixa de direção, daí o pessoal vai, o carro é bomba, o carro não aguenta isso, o carro não aguenta aquilo, mas o carro não foi feito para isso. Então, isso tudo deve se levar em consideração. Voltando à pergunta inicial, Fusion 2020 compensa? Eu não só o Fusion, como outros, como a Zira, a Accord, todos esses aí, eu considero muito a compra de um carro desse, principalmente se você tiver família ou se você estiver procurando um carro mais confortável, sem se importar tanto com consumo ou com custo de manutenção.
Beleza, o custo de manutenção o custo da manutenção de um Fusion é mais caro que de um Sandero. Isso aí todos nós sabemos. Então, tudo deve ser colocado na ponta do lápis na hora de comprar o carro. Não adianta nada você comprar o carro porque tá barato, porque o carro é bonito, porque o carro é daquilo, e na hora que der uma manutenção sequer, você não tem dinheiro pra dar a devida manutenção. Tudo isso deve levar em análise. Conheço gente que já trocou Fusion por carro esportivo, igual um amigo meu trocou pelo Sandero RS. Saiu do Fusion pela questão do consumo. O carro fazia 7 por litro na gasolina e ele pegou o Sandero RS que faz 7,5, 8 no etanol. E aqui em Belo Horizonte o etanol é vantajoso. Então deve ser feita essas análises. Vai da sua necessidade e da sua disposição em ter o carro e ter a cabeça de que o carro merece cuidados, merece a manutenção devida. A suspensão dele é uma suspensão complexa. Por exemplo, a frente, a parte frontal da suspensão, double wishbone, não é uma suspensão multilink tradicional. Ela tem mais braços que uma multilink, né, tradicional. Isso tudo vai gerando mais custos na hora de uma eventual manutenção por desgaste de buchas de algum braço. Então isso tudo deve ser olhado, deve ser feita a análise na hora que você for comprar esse veículo. E no mais, é um carro muito bom, seguro, responde bem para viajar. Direto, viajo com meus amigos, familiares e tal. O pessoal fala, pô, Pablo, o carro é confortável demais. Nossa, você pode viajar que você não cansa. Então, pois é o preço que se paga pro conforto em ter um carro assim. No mais, eu acho que é isso. E desculpa aí o pessoal por não estar postando tantos vídeos por causa dessa pandemia. Então, tá complicado de gravar reviews de carro, conseguir carro com parentes meus ou amigos e tudo mais. Mas aos poucos a gente vai voltando. Um grande abraço, se inscreva no canal, deixe seu like, até mais.